Bom, olá a todos. Meu nome é André Scott, sou aluno da IPAD e integro o curso de Organização de Eventos do Colégio IPAD. Como projeto prático do curso, decidimos organizar um videocast em parceria à Associação Crescer. A Crescer é uma associação com 2 décadas que presta uma preciosa ajuda junto de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, como pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas com dependências como substâncias psicoativas e alcoolismo, refugiados e imigrantes, entre outros públicos vulneráveis. A Crescer foi fundada em 2001 e atualmente conta com uma equipe de cerca de 60 colaboradores, sendo que a maioria da equipe é composta por psicólogos, clínicos, assistentes sociais, enfermeiros e psiquiatras. Seguindo-se, cerca de 20% da equipe é composta por pares, pessoas que já foram acompanhadas pela Crescer e em situação de vulnerabilidade e posteriormente foram integradas como colaboradores. A missão da Crescer é ir ao encontro de outro, promovendo a saúde, a redução de riscos e a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade através de projetos e intervenção na comunidade. O projeto de maior destaque da Crescer são equipas de rua. O projeto É uma Casa, com o principal objetivo de voltar a incluir pessoas em situação de sem-abrigo na comunidade. O projeto de acolhimento aos refugiados e pessoas em situação de asilo. Restauração e serviços de catering, que emprega a forma utentes da Crescer. Hoje vamos falar acerca de projetos da Crescer para acompanhamento e inclusão de refugiantes e migrantes. Temos conosco em estúdio o representante da Crescer, Madalena Carvalho, jurista no projeto No Border, onde apoia pessoas requerentes ao asilo e imigrantes. O Ahmed Ismael está em Portugal há 4 anos, é o nosso colaborador aqui de hoje. O Ahmed está em situação de refúgio oriundo da Síria, é atualmente colaborador da Crescer, mas que já foi utente e fez parte do público-alvo da associação. Hoje em dia, Ahmed presta um precioso apoio ao estabelecer proximidade entre a associação de utentes, uma vez que já esteve nessa situação. Bom, agora vou prosseguir com perguntas para a Madalena e para o Ahmed. Quais os principais mitos em relação a este público-alvo? Olá a todas e a todos. Então, acho que podemos falar dos mitos relativamente a esta população, tanto para com migrantes, como requerentes de asilo, como pessoas refugiadas, e o Ahmed também já me poderá aqui ajudar um bocadinho, mas os principais mitos que sempre ouvimos é que estas pessoas vêm roubar o nosso emprego, o que não é de todo verdade, contribuem ativamente para a nossa economia e de forma muito importante para a sociedade. Relativamente às pessoas refugiadas em particular, na altura da recolocação, pessoas que vieram de outros Estados-membros da União Europeia, falou-se muito em que as pessoas vinham para Portugal e depois iam embora. Isto também é um enorme mito, porque além de não acontecer com todas as pessoas, e nós temos, como já vamos falar a seguir, acompanhamos muitas pessoas em situação de refugiada na Crescer, também é totalmente normal que as pessoas, depois de estarem em Portugal, queiram ir para outros países onde têm as suas famílias e as suas comunidades estabelecidas. Portanto, isso é perfeitamente normal e humano. Também existe... Aqui a pensar... Lembras-te de mais algum mito, Ahmed? Eu acho que, olá a todos e todas, eu também acho que vou reforçar a mesma coisa que a minha colega disse. Nos países que as pessoas, o grupo de imigrantes ou os refugiados passaram, se for no país de origem, até que chegaram ao país atual, eu acho que sempre os cidadãos daqueles países estão a pensar que os refugiados ou imigrantes estão cá, em primeiro lugar, trazeram os problemas e conflitos que estavam no país deles, com eles para cá. Pronto, estão a imaginar essas coisas sobre esse grupo. A segunda coisa também, que é importante, a repetir oportunidades do trabalho. Tipo, o refugiado chegou cá, então eu vou ficar com menos trabalho, porque ele vai ficar no meu lugar. Outra coisa, muitas pessoas também estão a pensar que essas pessoas não querem integrar, nem querem aprender, nem querem, como estão a receber, nem querem dar também o país. Eu acho que, pelo contrário, essas pessoas também, no fundo, na verdade, são refugiados. É um facto porque fugiram ou saíram por causa de uma situação, mas, no fundo, também eles têm a mesma direitos de vida. Por isso, saíram para procurar as mesmas coisas que qualquer pessoa queira. E eu acho que sempre sobre os problemas ou qualquer coisa, é verdade que toda a gente podem ter problemas na vida deles, mas no fundo esse depende sempre do perfil de cada pessoa. Os refugiados também estão pessoas calmas, que têm vida, têm sonhos, querem enriquecer, não querem repetir oportunidades de ninguém. Acho que também, pelo contrário, eles trouxeram com eles muitas profissões
que cada país pode beneficiar com eles. Tipo, por exemplo, no Médio Oriente, hoje em dia há muitos restaurantes do Médio Oriente e os beneficiários que falam aquela língua ou daquela cultura estão a trabalhar nesses restaurantes e até os cidadãos dos países atuais, por exemplo. É só um exemplo pequeno. Sim, ótimo. Posso prosseguir com a próxima pergunta? Sim, sim. Ok. Explique-nos, o projeto é uma vida e no border, por favor. Eu vou falar sobre esse projeto, como é que começou de uma vida. Foi através de um convite da Câmara Municipal de Lisboa, quando começou essa crise dos refugiados na Europa. Convidaram a crescer, como a crescer tinha experiência no Housing First. Portanto, começou em 2016. Eu vou falar um bocadinho sobre... esse é um programa da Câmara Municipal de Lisboa e há entidades que a Crescer faz parte desse projeto. Eu vou falar um bocadinho sobre regras, se podemos dizer assim, do programa. A duração do programa é 18 meses. O programa tem apoio financeiro, que é para cada pessoa, se for individual ou famílias. Dentro de família também cada pessoa individual está a receber 150 € por mês. O programa tem 2 fases. Primeiro, as pessoas quando cheguem ao centro do acolhimento, que fica também em Lisboa, que trabalha lá outra entidade junto com a Câmara Municipal de Lisboa. E nós trabalhamos na segunda fase, quando as pessoas vão transferir as casas. E aqui começa o nosso papel, que é crescer. Durante o tempo que as pessoas passem no centro do acolhimento, a crescer começa a fazer tipo atendimentos inicial para conhecer as pessoas, também para nós conseguimos dar o conhecimento para as pessoas sobre o nosso trabalho, como é que nós vamos trabalhar com elas depois que saem do centro para as casas. Madalena, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu tenho estado mais no projeto No Border, mas o que nós podemos dizer em termos de metodologia é que trabalhamos sempre numa lógica de proximidade com as pessoas e que as próprias pessoas decidem as pessoas é que são os intervenientes dos seus próprios processos e decidem o seu projeto de vida. Portanto, trabalhamos com um modelo de gestão de caso. Normalmente existe um gestor ou uma gestora de caso para cada família ou para cada pessoa, no caso da pessoa ter vindo sozinha para Portugal, que normalmente é um psicólogo, psicóloga ou assistente social, e trabalha nesta lógica de proximidade, de visitas domiciliárias, acompanhamentos no acesso aos serviços, obtenção do número de segurança social, NIF, tanto essas coisas mais burocráticas como o próprio planeamento do projeto de vida da pessoa. E neste caso tenho que dizer que o papel dos intérpretes e mediadores interculturais é essencial, que é o caso do Ahmed, e temos outros pares, não é, que nós integramos, que já fizeram a parte do projeto É Uma Vida, também é o caso do Ahmed, e depois trabalham com estas pessoas não só para quebrar a barreira linguística, mas para também haver uma aproximação cultural. Não sei se não quero falar por ti, mas... Eu acho que também, só para acrescentar mais um ponto sobre o apoio da programa, por favor, que é durante os 18 meses que as pessoas passem entre o centro e as casas, como a minha colega disse, que vão ter visitas semanal, 2 vezes, pelo menos ou 2 vezes no máximo, além dos acompanhamentos durante a semana. E nas casas, como a colega disse também, estamos a discutir o que é importante para eles, o que é que eles querem alcançar na nova vida. E junto com eles estamos a pesquisar e procurar as respostas que existem em comum. Também, só para falar sobre as casas são casas partilhadas, se foram pessoas individual. No fundo, quando estamos a fazer essas entrevistas com as pessoas individuais, se foram rapazes e raparigas, estamos a olhar para a necessidade deles ou a preferência deles, com quem eles podem viver, se eles já escolheram, por exemplo, uma pessoa que estão a viver com eles no centro para passarem com eles para o segundo fase, que é a casa. E se for o caso da
família, a família integra numa casa para eles. E essas casas estão, como é que diz, existem em Lisboa, em vários sítios. E também as despesas da casa também está apoiado e está pago pela Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, a eletricidade, gás, etc. Sim. E também tem apoio do transporte, além do transporte e internet também. Bom, ótimo. Bom, vou prosseguir com a próxima pergunta, Sim, tudo bem? sim. Eu não falei foi do No Border, só falar do Olha, É então, Uma por Vida. favor. Posso? Eu quero Acho que acrescentar. ainda há mais uma coisa que... não sei, acho que já falamos. Acho que já falamos, não é preciso. Mas só falta um ponto importante Por também. favor, Falta diga. mais um ponto importante que é crescer também. Durante esse acompanhamento, nós temos uma equipa que trabalha durante 24 horas. Temos um número Sim. do SOS, Sim. que sempre existe uma colega que responde quando as pessoas acham que é importante ou quando acontece com elas uma coisa urgente, porque usamos esse número no caso de SOS. Pronto. Ótimo. Ok. Em questão No Border, quiser Pronto, adicionar? o No Border vem muito no seguimento do É Uma Vida, portanto, depois da Crescer começar a trabalhar com o Programa Municipal de Acolhimento da Câmara de Lisboa, o PMAR LX, a Crescer verificou, tendo também este feedback das pessoas, obviamente, que apesar do objetivo político e do objetivo de Portugal ser que as pessoas estejam completamente integradas e autónomas na sociedade após os 18 meses, isto nem sempre acontece por diversos motivos e desafios que as pessoas encontram. Então a Crescer criou um projeto chamado No Border, que pretende acompanhar não só as pessoas que terminam o É Uma Vida e precisam ainda de algum tipo de apoio, mas também pessoas que fizeram estes programas de acolhimento noutros sítios, noutras zonas do país e também precisam de apoio. Pessoas que não têm programa, porque as pessoas também podem vir para pedir asilo em Portugal espontaneamente, portanto também apoiamos essas pessoas que não têm uma estrutura tão institucionalizada, não é bem institucionalizada, mas não têm essa resposta, e também migrantes, portanto acompanhamos qualquer tipo de pessoa estrangeira, não importa a situação documental, mesmo que esteja em situação irregular, obviamente, e temos então o apoio psicossocial, apoio jurídico e apoio ao nível da empregabilidade. Ótimo. Eu acho que... Por favor. Antes de falar sobre Sim, o antes de No Border, passar para a próxima. há uma parte importante também de falar, é o fim do programa. Sim, sim. Quando esses 18 meses acabem, as pessoas são obrigadas a sair das casas. Sim. E, por exemplo, podemos dizer que há dois grupos aqui. Um grupo que já tem trabalho, já consegue arranjar ir à vida dele, mas além dessas questões, ele pode ter o nosso apoio quando quiser, que depois vai passar a outro programa, outro projeto que nós temos, que é No Border. Mas as pessoas que não têm trabalho, que ainda têm dificuldades até de falar português, por exemplo, essas pessoas podem ter apoio da Santa Casa através do encaminhamento do ACM. Depois a Santa Casa analisa a situação da queda, se for um individual ou a familiar, e também a equipa da Crescer está a acompanhar esse processo todo, desde encaminhamento, se falamos sobre encaminhamento para o ACM e da ACM para a Santa Casa, ou do processo de procura da casa ou quartos para o individual. Ok. Bom, vou prosseguir com a próxima pergunta. Sim. Quais as maiores dificuldades de implementar o projeto? Eu acho que, tendo em conta que o objetivo tanto do Não É Uma Vida como do No Border o objetivo último é a inclusão destas pessoas na comunidade, os objetivos prendem-se com os objetivos que estas pessoas enfrentam na sua inclusão. Portanto, como o Ahmed estava mesmo agora a referir, acho que um dos maiores obstáculos que as pessoas nos têm feito chegar é a questão do acesso à habitação. Portanto, as pessoas que, ou não tendo programa, ou acabando o programa, ou até pessoas migrantes, não necessariamente requerentes de asilo ou pessoas refugiadas, não encontram soluções de habitação. Nós sabemos que isto é um problema de todos, obviamente, mas não encontram soluções de habitação pública, por exemplo, que tenham em conta as suas vulnerabilidades específicas.
algumas vezes os próprios programas de habitação até excluem as pessoas que não vivem em Portugal há alguns anos. Portanto, não existe aqui uma resposta específica e isto está diretamente ligado com os outros problemas. Temos o problema da língua, porque existem cursos de português, mas nós não acreditamos que sejam suficientes nem adaptados às especificidades das pessoas e das nacionalidades, diversidade cultural, etc., que acompanhamos. Isto causa entraves no acesso ao mercado de trabalho, que por sua vez também vem dificultar a questão da habitação. Portanto, acho que podemos dizer que estes três são aqui os maiores desafios. Sim, porque a maioria das pessoas que chegaram ao Portugal, estou a falar, tipo, antes de 4 ou 5 anos, no início do programa, a maioria das pessoas chegaram com a idade de entre 20 ou 19 e 23, portanto, muitas pessoas não conseguiram acabar o seu estudo e quando chegaram ao país não conseguiram encontrar uma oportunidade de aprender a língua, porque no início um bocadinho estava mais difícil do que agora encontrar cursos de portugueses para o nosso programa ou para os refugiados de forma geral. Portanto, se não vão aprender a língua, então vão ter dificuldades de encontrar trabalho ou vão ter dificuldades também de integrar num curso de formação com a EFP. Sim. Portanto, essas pessoas ficaram desapar, se podemos dizer isso, na vida que eles estão a procurar por causa de duas chaves importantes, que é a língua, que pode dar trabalho ou formação e continuar o caminho, porque nós, na Crescer, acreditamos que esses barcos ou esses aviões que chegaram a Portugal não podem parar aqui e têm que continuar para o futuro. E quando temos essas dificuldades, as pessoas ficam um bocadinho frustradas e com o tempo perdem essa esperança. Mas, no fundo, também a equipa está a tentar, junto com os beneficiários, pesquisar nessas ferramentas para conseguirem continuar. Mas hoje, um dia, ainda é um bocadinho difícil, mas é melhor do que o início. Bom, então, vindo com a próxima pergunta, quais as maiores dificuldades que eles partilham convosco? Pronto, já falámos um bocadinho, mas acho que o que falta aqui referir é, de facto, a questão do acesso aos serviços, dos serviços públicos, tanto ao nível da documentação, e isto é um bocadinho diferente. As pessoas que vêm ao abrigo de programas têm a questão da documentação um bocadinho mais organizada, mas, por exemplo, os migrantes em situação irregular já têm um bocadinho mais de dificuldade no acesso aos serviços, ao CEF, etc. E depois também a dificuldade no acesso aos serviços de saúde, educação, formação. Também, obviamente, as pessoas encontram bastantes dificuldades, não só devido às barreiras linguísticas, mas mesmo muitas vezes os funcionários não conhecerem os direitos que as pessoas têm e é aí que também a Crescer entra nesta mediação. Bom, posso ir para a próxima pergunta? Uhum. Qual o perfil dos refugiados, migrantes que chegam a Portugal? Eu acho que não há perfil específico para os refugiados, porque o perfil deles é igual ao perfil de qualquer pessoa. No fundo, são pessoas que, como eu disse no início, saíram por causa de uma situação e estão a procurar uma vida melhor. Não há grande questão para dizer que... E não há grande diferença. No fundo, são humanos igual de cada e eu sou um exemplo que estou a falar agora. Sim. Pode. Sim, e nós recebemos pessoas de muitos países diferentes, não recebemos só pessoas do Médio Oriente, como se calhar as pessoas poderão pensar. Pode ter havido uma fase em que isso aconteceu mais, mas agora recebemos muitas pessoas da Eritreia, temos pessoas do Sudão do Sul, do Sudão, do Mali, da Costa do Marfim. Enfim, eu poderia ficar aqui imenso tempo a falar das nacionalidades, portanto, de facto, para nós não faz sentido dizer que existe um perfil. Não há bem um perfil definido. Não. Okay. Bom, já tem refugiados completamente integrados na comunidade hoje em dia em Portugal? A maioria das pessoas que acompanhamos, e eu sou uma das pessoas, que já estão integrados, se for um trabalho que tem que ver com a área portuguesa ou área diferente, se for, como eu disse no início, num restaurante que as pessoas trouxeram com eles para cá, ou nas outras áreas que têm que ver com inglês ou outra coisa. Mas sim, existem vários casos que já começaram a trabalhar há muito tempo. Quer adicionar alguma coisa? Eu acho que podemos dizer que integração e inclusão também são coisas diferentes para cada um de nós e o que nós tentamos ter atenção na Crescer é que a pessoa seja a condutora do seu projeto de vida e nós temos atenção àquilo que a pessoa quer fazer, quais é que são os seus objetivos e nós tentarmos ser esta ponte e este suporte. Portanto, isto é sempre uma pergunta um bocadinho subjetiva, vai depender do caso individual, mas sem dúvida que temos
exemplos de pessoas a trabalhar e a contribuir ativamente para a sociedade, até em termos culturais, como o Ahmed falava há bocado, por exemplo, na questão dos restaurantes no Médio Oriente, temos inúmeros exemplos. Já consegui viver uma vida normal chegando aqui depois de passar por tudo. Claro, nós Sim, tentamos sim. fazer essa ponte, não é? Até para que Sim. não seja preciso as pessoas recorrerem mais ao nosso apoio. Esse Sim. é o nosso objetivo final. Ótimo. De que forma medem o impacto positivo que a Crescer tem na inclusão dessas pessoas? Eu acho que esta pergunta está relacionada com aquilo que acabámos de falar. Nós na Crescer focamos-nos muito na proximidade e na relação que temos com as pessoas, portanto, nós medimos o nosso impacto daquilo que as pessoas também nos transmitem, não é? Sendo o nosso objetivo incluir as pessoas, medimos o impacto naquilo que as pessoas nos transmitem que estão a conseguir alcançar. E se não estão, também devemos questionar porque é que não estão a conseguir e também questionar o nosso próprio trabalho e sermos críticos com isso. Claro que temos alguns números de quantas pessoas conseguiram um trabalho, bem uma vida, quantas pessoas se formaram em português, etc. Mas diria que é muito na relação com as pessoas e que aí, mais uma vez, cada pessoa é diferente, que medimos esse impacto. Ok. Bom, muito obrigado, Madalena e Ahmed, por compartilhar um pouco da vossa experiência. Obrigada. Obrigado. Agora eu vou direcionar mais as perguntas apenas ao Ahmed. Você, Madalena, se quiser intervir, por favor, posso À intervir. vontade. Bom, Ahmed, vou vir aqui com a primeira pergunta. Qual o seu país de origem e o que fez com que saísse de lá? Eu sou da Síria, posso dizer que tenho 27 anos. Saiu porque, por causa da guerra em primeiro lugar, e a segunda coisa porque já não conseguia continuar o meu estudo, portanto decidi de sair porque se ia de acabar o estudo ia de ir ao serviço militar, portanto não queria fazer nenhum par dos dois lados. Pronto, segui um caminho como as outras pessoas, fui para a Turquia, através da Turquia para a Grécia e sempre estávamos a comunicar com as pessoas que estão a fazer esse cruzamento. Sim. Para o outro lado sempre. E quando cheguei à Grécia, através de um programa, chegou a Portugal. Qual as maiores adversidades que enfrentou desde que saiu do seu país? Há várias dificuldades, mas uma das maiores dificuldades que tocou-me, e até agora, quando estou a pensar no meu processo de saída, é que estava sozinho. Tipo, sempre estava num grupo, quando estava a andar num sítio para outro, mas sempre estava a voltar a minha vida atrás. Tipo, como é que eu estava a viver na Síria, como é que eu estava a andar para a minha faculdade, a minha vida normal, atividades. Mas quando estava a andar numa rua ou num sítio para outro, eu estava a sentir um bocadinho triste porque estou sozinho, onde que eu estava e onde que eu estou, isto não é meu sítio. Eu sempre estava a pensar, mas de resto foi um caminho, não é confortável, mas correu no fundo. Encontramos vários obstáculos, tipo, como é que vou encontrar uma pessoa para me ajudar a passar? Como é que vou ter a confiança com aquela pessoa que vou lhe pagar dinheiro para me ajudar a passar ao outro lado? Se for na Turquia ou da Síria foi mais fácil, porque conheço as pessoas lá. Mas da Grécia também, de um sítio para outro, de um ponto para outro, não conheço as cidades, não conheço as pessoas, nem a língua. Essas coisas foram mais inseguro para nós. Sim, ok. E para mim especificamente. Ok. Consegue enumerar situações de discriminação pelas quais tenha passado? Acho que não apanhei nenhum, mas na Turquia aconteceu um bocadinho assim. Não é só comigo, com os grupos que eu estava, porque quando as pessoas não estavam a aceitar a maneira que eles estavam a nos tratar, eles estavam a dizer que vocês vêm ao nosso país, então vocês têm que aceitar, não há outra hipótese. Sim. Sim, isto que foi uma das coisas que apanhei e fiquei marcado. Sim. Acha que recebeu um tratamento justo no país que acolheu? Acho que sim, em Portugal a minha vida está mais estável, consegui integrar bem no comum, termo de trabalho, da língua, ter relação fora do trabalho com as pessoas, se com quem estou a trabalhar ou fora também. Sinto-me bem e sinto-me bem porque também eles não estão a tratar
Nem eu, nem a maioria das pessoas que conheço de forma Minatória. É isso. Não importa. Ahmed, chegou a pernoitar em algum acampamento para refugiados? Se sim, quais são as condições? Sim, existem várias. Posso começar por Turquia. Fiquei 15 a 15 dias em 2 campos diferentes. Não posso dizer se são campos, ou eram campos, eram mesmo um sítio para colocar qualquer coisa, não é pessoa. Tipo, um armazém, Sim. um espaço aberto, tipo 1000 pessoas que estavam a dormir no chão e eles estavam até acordar-nos às 6 da manhã para limpar o espaço, e foi um espaço dos militares turcos na altura, e que até agora eu, quando estou a lembrar isso, que sinto-me mesmo mal por causa de que maneira que estavam a nos tratar. E também na Grécia fiquei num campo, não foi um campo, também foi um espaço aberto na fronteira entre Grécia e Macedónia. Pronto, as conduções também estavam lá super mal. Não é por causa do governo, eu acho que mais por causa dos números que estavam a chegar, e as pessoas não queriam voltar para trás porque acreditavam porque na altura a fronteira estava fechada. Sim. E eu fui uma das pessoas que acreditava que um dia a fronteira pode reabrir e eu posso continuar o meu caminho para o país que estava na minha cabeça. Sim. Pronto, mas as condições acho que foram super mal. Termo de dormir numa tenda, baixa de chuva, a comida não era suficiente, com poucos dinheiros, não poderias ir ao mercado porque na fronteira não tinha nenhum mercado, nem condições de saúde, porque sempre estávamos a depender do Cruz Vermelho para tratar algumas questões de saúde ou qualquer coisa. Depois voltei para registar no programa do Acnur ou do UN, e correu a partir daí melhor do que o início. Ok. E atualmente sente-se integrado na comunidade? Já tem um emprego? Sim, já tenho um emprego. Como eu disse há bocado, sentir mesmo integrado aqui em Portugal. Já tenho as chaves principais, que é a língua, trabalho, amigos e colegas no trabalho. Pronto. Estou a trabalhar há 3 anos em Portugal. Isso é a segunda experiência para mim. A primeira experiência foi num restaurante. Não continuei porque não gosto dessa área, sinceramente. Okay, sim. Mas depois consegui melhorar o meu português e começar a trabalhar como intérprete com Crescer. Ótimo. E qual o impacto que a Crescer teve na sua vida? No início ia ser difícil de pensar sobre o impacto que a Crescer me deu, o apoio que a Crescer me deu, mas hoje, depois de 4 anos, eu acredito que foi, pelo menos para mim, um apoio útil do nível de acompanhamento. Eu estou a falar, porque quando vou falar sobre a língua e os cursos de português, eu acho que isto não tem nada a ver com Crescer, porque correu super mal. Isto tem a ver com o programa que acolheu os refugiados e não preparou esses cursos, pelo menos, para as pessoas que estão a acolher. Mas do outro lado, acho que todos os acompanhamentos que a Crescer me deu, o apoio, acho que foi útil, porque através deles conseguiu encontrar essa área. Comuniquei com as pessoas através da Crescer, se for do trabalho ou como beneficiário também. No fundo, consegui estar como Ahmed hoje, a falar, a comunicar, a perceber, a crescer. E também, no nível profissional, acho que a oportunidade que a Crescer me deu de trabalhar com elas fez-me crescer no nível profissional, porque não queria dizer que não sabia comunicar antes com as pessoas, mas através desse trabalho consegui ganhar mais experiências de comunicar com a pessoa, de como é que vou lidar uma questão que é difícil, como é que vou comunicar com uma pessoa que está em frente de mim e está a me pedir apoio, está a sofrer, está a partilhar a sua problema comigo. Como é que eu posso ouvir as pessoas? No fundo, eu sou uma pessoa que vem do mesmo programa ou do mesmo caminho, mas acho que através desse trabalho, durante esse tempo todo,
consegui acrescentar essa parte da minha personalidade e da minha profissão de forma melhor. E sempre foi através desse trabalho. Ótimo. E depois de tudo que passou aqui em Portugal, qual é o seu sonho? Trouxe muitos sonhos comigo que não consegui também continuar lá. Por exemplo, o meu estudo, eu estudei educação para ser professor para o ensino básico na escola. Tinha um bocadinho de experiência lá na escola, mas depois deixei. Gostava de continuar esse estudo e o meu sonho, acho que, não sei se é possível ainda de alcançar, mas de ser jornalismo. Eu gosto dessa área muito. Além dessas questões que eu disse sobre o meu estudo e o meu sonho, também gostava de ter uma vida mais estável aqui em Portugal. Eu acho que eu tenho. Também, como eu disse, já tenho essas ferramentas. Queria continuar para melhor. Não tenho um plano específico neste momento, porque há várias coisas que estão no ar e eu sempre estou a olhar e analisar as coisas para escolher qual é que é o melhor para mim. Também queria deixar uma mensagem também para o comum, português especificamente, porque estou cá, que nós, quando estamos a chegar cá, também somos iguais, não há diferença entre ninguém, se calhar só a língua é um bocadinho parte da cultura, existe no qualquer mundo. Também toda a gente que chegaram cá tinha uma vida estável antes da guerra ou qualquer confusão política especificamente ou outra coisa. Gostava de dizer que essas pessoas também têm sonhos e só precisam um bocadinho de tempo, vosso apoio para conseguirem integrar e encontrar essas ferramentas para continuar uma nova vida. É isso. Obrigado. Ok. Eu gostaria de fazer uma questão pessoal mesmo. Depois que você saiu da Síria, Portugal era o país onde você queria chegar? Ou você tinha em mente em chegar em outro país específico? Não tinha Portugal na minha... Não, qual era meu plano tinha duas opções, ou Áustria ou Alemanha, especificamente porque a minha família está lá. Ah, sim. Mas, no fundo, consegui escrever nesse programa e eles mandaram o meu processo para o Portugal. Me disseram que se aceitas ou não aceitas, aceitei porque, no fundo, queria começar uma nova vida e não perder tempo. Bom, muito obrigado pelo seu testemunho e poder estar aqui partilhando com a gente a sua história. Obrigado. Bom, obrigado a todos que estiveram a este lado. Esperamos ter cumprido a nossa missão. Quero também agradecer a presença do Ahmed e da Madalena, que é coordenadora do projeto Associação Crescer, e o Ahmed, que foi o nosso beneficiário aqui, que pôde contar tudo pra gente e fez nós acabarmos com essa entrevista de forma muito boa. Não se esqueça que a Associação Crescer tem as portas abertas para quem precisa. Não hesite em pedir ajuda. Deles o projeto que eles fazem crescer.